Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor por estarmos aqui nesta manhã para louvarmos a Deus. Adoramos ao Senhor e exaltamos o seu nome porque Ele é digno de louvor e adoração. Mas como em tantas outras ocasiões ao longo deste período de pandemia, nós temos celebrado o culto ao Senhor em meio a lágrimas, chorando com os que choram, em muitos momentos de perda que tem atingido muitas famílias. Nosso irmão Policarpo, ele ontem teve a perda, ou melhor, anteontem, teve a perda de mais um ente querido. Ele que já havia perdido sua mãe para a Covid-19, e depois um tio que faleceu, e anteontem o seu primo, que estava em estado grave, por quem estivemos orando na última semana, desde a terça-feira, reunião de oração, e que veio a falecer na sexta-feira à tarde. E quando falava com o Policarpo, uma frase do nosso irmão tocou meu coração e me levou à oração e à reflexão, quando ele disse: pastor, ano difícil. E me fez lembrar o que o salmista Davi, os filhos de Corá, no Salmo 42, eles tentam transmitir com um salmo que é um cântico de lamento, eles que viviam as dores do cativeiro. E no Salmo 42, no versículo 6, eles dizem: ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, porquanto eu lembro-me de ti desde a terra do Jordão, desde o Hermon e desde o pequeno monte. E então eles dizem: um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. É como se o salmista estivesse se imaginando num barco no meio de uma grande tormenta, onde as vagas que ele diz são aquelas quedas que o barco sofre quando despenca de uma onda revolta, e no mar agitado parece que há uma sequência de abismos. É isso que o salmista está dizendo. Um abismo chama um outro abismo. E tem momentos da vida que parece que a gente não consegue quase respirar. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Parece que quando a gente está colocando para fora a cabeça para puxar o fôlego, uma nova onda estoura e sufoca mais uma vez a nossa alma. Mas o salmista diz no versículo 8: contudo o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida. E direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que ando angustiado, como com ferida mortal em meus ossos? Me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? E num ano difícil como este, tantas vezes esta pergunta surge: onde está o teu Deus? Porque um abismo atrás de outro abismo, lágrimas após lágrimas, dor após dor. Mas o salmista diz, no último verso do salmo: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, e Ele é o meu Deus.
E esta palavra que eu quero, na abertura deste culto, dividir com Policarpo, com sua família, com todos aqueles que sofrem, com brasileiros e brasileiras que ainda convivem com a perda de cerca de 800 pessoas que morrem por dia apenas de Covid-19. Um país que chora não só agora a perda dos seus entes queridos pela pandemia, mas que chora uma devastação de uma biodiversidade, de um bioma inteiro quase, com as queimadas no Pantanal. É momento de lágrimas, é momento de pensarmos o que nos tornamos, o que temos nos tornado, o que defendemos. E se de fato somos aqueles que se pronunciam e se manifestam em nome da vida, este tempo e este momento não é um momento de aplaudir a irresponsabilidade, a sandice. Este tempo é o momento de parar, refletir, de pensar, de admitir os erros, de admitir as falhas. É tempo das autoridades fazerem a meia-culpa da sua incompetência, da sua leniência, da perspectiva equivocada, das ações equivocadas. Porque as luzes que iluminam o púlpito que vamos aqui hoje celebrar, elas estão em tom de roxo e lilazes. Porque é o tom litúrgico das lágrimas. É o tom fúnebre. Ainda que estaremos celebrando e cantando ao Senhor, nós não fechamos os olhos, ou mesmo não erguemos os nossos olhos aos céus ao ponto de tirar os nossos pés do chão. O nosso culto, ele não é um culto que nos aliena da realidade, da constatação do momento crítico que estamos vivendo. Momento esse que faz com que a Igreja Presbiteriana do Pichincha ainda não tenha decidido retomar os cultos presenciais. Porque eu confesso que dos colegas mais próximos a mim, não conheço quem tenha neste tempo de pandemia sepultado tantos mortos, como eu tive a tristeza de ter que fazê-lo. E já não consigo mais colocar nos dedos de uma única mão. E é por isso que nós choramos com os que choram. Não deixaremos de cultuar e celebrar, porque o Senhor, Ele continua sendo Deus, digno de honra, digno de glória. E nós o adoramos não pelas circunstâncias ou por aquilo que Ele faz. Nós não adoramos a partir da conveniência dos momentos bons que possamos viver. Nós o adoramos por aquilo que Ele é, porque a nossa alma tem sede de Deus, tem sede do Deus vivo. E é isso que os filhos de Corá falam no primeiro versículo deste Salmo 42. Como o servo, como a corça suspira pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, de poder entrar no santuário do Senhor, de poder se apresentar diante da face do Senhor para adorá-lo. Ainda que no verso 3 eles digam, ainda que dia e noite as minhas lágrimas elas têm sido o meu alimento, mas eu continuo tendo sede de adorar ao Deus vivo. Feche teus olhos e vamos orar.
Pai Santo, Deus de misericórdia e graça, nós te louvamos porque Tu és Deus. Nós te louvamos pela dádiva de mais um dia, de mais um domingo, de mais uma semana, onde as Tuas misericórdias se renovam sobre nós. Nós te louvamos em lágrimas, ó Deus querido, com as lágrimas com que o nosso irmão Policarpo e toda a sua família e todo aquele povo de Mesquita, todos aqueles irmãos e irmãs que perdem agora mais um dos seus, nós choramos, mas ainda assim te damos graças, por saber que o Senhor é o Deus da nossa salvação. E que este Teu Filho que partiu, Senhor, o Senhor certamente na Tua misericórdia, nos instantes últimos da sua existência, o trouxe aos Teus braços de amor. E que neste reencontro, Deus, os céus estejam em celebração. E que a família, irmãos, parentes, amigos, estejam consolados pela presença do Teu Espírito Santo, pelo vento do Teu Espírito que aqueça, acolha e aconchegue cada coração e os esconda no recôndito do Teu tabernáculo. Pois que ainda que um abismo tenha chamado outro abismo, ainda que haja dor após dor, lágrima após lágrima, Senhor, a Tua palavra nos diz: espera em Deus. Por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus. Ele será a tua salvação, Ele será o teu consolo, Ele é a tua esperança, Ele é o teu refúgio. Espera, pois ainda o louvarei. E que esta palavra possa estar semeada nos corações, de que o sol vai voltar a brilhar, a noite escura e fria vai passar, e com ela a tristeza também, e a alegria voltará. E que neste tempo, o Senhor trará a tua cura, ó Deus. O Senhor trará a tua paz, o teu renovo, no nome de Jesus. Recebe o nosso culto nesta manhã, o nosso louvor e a nossa adoração. Amém. Aleluia. Vamos adorar e vamos louvar ao Senhor, e que Ele seja engrandecido, e que o nome de Jesus seja colocado sobre todo nome. Que a paz do Senhor esteja no seu coração nesta manhã. Ele é exaltado nos céus e na terra. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor.
Vamos adorá-lo, vamos exaltar e bendizer o nome santo deste precioso Deus. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Amado Deus, meu eterno Pai, meu coração te adora, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Mesmo que o seu coração esteja ardido com dor, com tristeza, por causa da perda você teve de repente um sentimento de abandono, alguém que te deixou, sem você ao menos ter a oportunidade de se despedir. Ainda assim, eu convido você, com as suas lágrimas, vir ao altar do Senhor. Ou você que está passando por um momento de tamanha distância de tudo que está acontecendo ao redor do mundo, e o seu coração está contente, alegre, sem nenhum pesar, venha ao altar do Senhor. Porque aqui é local de encontro. Aqui é local onde a gente pode tanto depositar a nossa tremenda alegria, quanto a nossa profunda tristeza. Porque onde você estiver, o Senhor te achará. Ele é o ar que nós respiramos, Ele é o pão que nós comemos, Ele é a vida em nós. Vamos louvar e adorar ao seu santo nome. Abra o seu coração para a presença preciosa do Espírito Santo. Deixa Ele fluir através de você. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo
Jesus, tu és meu pão, tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti. Declare com seu coração. Perdido estou sem ti. Este é meu respirar. Este é meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Viva em nós, Senhor. E este é o meu pão, Senhor Jesus. E este é o meu pão. Tua vontade venha em mim, e eu nada sou sem ti. Nada sou, e eu perdido estou sem ti. Você se sente assim, perdido, sem direção, sem rumo? Você se sente assim, vazio, em busca de algo que possa preencher o vazio do seu ser, do seu coração? Isso está em Jesus. Ele é a sua fonte de vida. Ele é o seu pão que vai matar a sua fome. Ele é a água que vai saciar a sua sede. Não se limite a entregar-se completamente ao Senhor. Tenha intimidade. Derrame-se no seu altar. Confesse a Ele os seus pecados, os seus erros. Quantas vezes você tentou e vacilou? Quantas vezes você buscou e não encontrou? Não desista. Confia. O Senhor é contigo. O Senhor está contigo. Não existe lugar que você possa se esconder, porque o Senhor vai te achar, porque Ele te ama e Ele vai ao seu encontro como uma ovelha que você está perdida, e Ele vai te resgatar, te colocar no colo e te trazer novamente para o aprisco, porque Ele é o seu pastor, Ele é o seu Deus, Ele é o seu Pai. E eu, Senhor, nada sou sem ti. Eu nada sou sem ti, simplesmente nada sou. Perdido estou sem ti.
Este é meu respirar. Este é meu respirar. Aleluia. Este é o Senhor Jesus completamente em nossa vida, em nossa existência. O Senhor, Ele é tudo em nós. Ele é a minha porção, Ele é a minha herança, Ele é o meu socorro, Ele é o meu sustento. O Senhor é aquele que simplesmente estende as suas mãos e segura firme. E a gente, com Ele, não tropeça. E se tropeça, estamos firmes na rocha que é o Senhor Jesus. E este é o momento de você confiar, depositando seus dízimos e ofertas na casa do Senhor, trazendo como adoração, sabendo que Ele é o Deus provedor da sua vida em todas as situações. Aleluia. Vamos louvar. Está aí a conta bancária e os horários que você pode depositar mantimentos na casa do Senhor para abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça
Glória ao nome do Senhor. Esta semana eu estava vendo vídeos e encontrei uma live do Paulo César Baruch e a Rebeca, se não me engano o nome dela, a esposa dele. E interessante porque eu não conhecia a história deles e aí eles falaram que estão 12 anos casados e ainda não têm filhos. E nem ele nem ela têm problema de saúde algum, já fizeram inseminação e ainda assim os filhos não vieram. E eu fiquei naquele momento pensando, né, quantas vezes foi necessário subir ao altar e adorar, mesmo depois de um diagnóstico de negatividade tão esperado dentro de um casal para a construção de uma família. E aí a gente vem para a nossa própria existência. Quantas vezes foram necessárias subir neste altar, mesmo com o coração moído? Quantas vezes foram necessárias essas mãos tocarem os instrumentos, mesmo quando o coração estava dizendo: para, fique em casa. As tormentas e as tempestades e as desilusões, tudo são coisas que fazem o possível para a nossa existência tão somente desistir. Mas eu quero te contar uma coisa. O Senhor está no barco. O pastor aqui no início do culto falava, né, das altas ondas que fazem o navio parecer que está entrando num abismo. Jesus está no barco. E eu me lembro dos discípulos e perguntando assim: Jesus, como é que é? O Senhor não está vendo que a gente vai morrer, não? O Senhor não está vendo essa tempestade, essas ondas, esse vento quase derrubando tudo e levando a gente à deriva? O Senhor não está vendo? E Jesus simplesmente dorme. E essa calma do Senhor Jesus, Ele deseja que você tenha. Sossega o teu coração. Entra no silêncio, no esconderijo, no jardim secreto, no quarto com teu Pai. Sossega o teu coração, aquieta a tua alma, porque o vento vai soprar, mas Jesus com você está. Seja o encapelado mar.
gênio do mal, as águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o seu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Mestre, com grande tristeza, que quero hoje consumir, na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir, de onde do mal se encobre, e me virá valer. Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sejam encabelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu, eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sejam encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, e leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Esta é a palavra do Senhor. E o texto da sequência das nossas leituras do Evangelho de João, e hoje nós estamos no episódio 26. Não poderia ser diferente e falar deste momento onde Jesus também, sobre o mar, agitado e revolto, anda sobre as águas e vai ao encontro dos seus discípulos. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, versos 16 a 21. Será o texto que nós vamos ler juntos nesta noite. Para você que não tem nos acompanhado e talvez hoje esteja aqui pela primeira vez, nos cultos matutinos nós temos lido o Evangelho de João, versículo a versículo, desde o capítulo 1, e faremos isso até o último versículo do Evangelho, pregando expositivamente todo o Evangelho, e já estamos aqui na nossa 26ª mensagem em torno do Evangelho de João, ainda que estejamos apenas no capítulo 6.
versículos 16 ao 21. Vamos orar por isso? Pai, nesta manhã nós trazemos o nosso coração e o nosso pensamento cativos a Ti, para que nós possamos não dispersar e não nos afastar do propósito que o Teu Espírito deseja cumprir nos nossos corações, de nos edificar a partir da Tua palavra, de nos abençoar, de nos exortar, de nos consolar, de trazer esperança e, sobretudo, trazer salvação àqueles que precisam, em todos os sentidos do que esta palavra possa significar nesta manhã, serem salvos, ó Deus. É o que eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém. Evangelho de João, capítulo 6. O fragmento que nós vamos meditar nesta manhã está do verso 16 até o verso 21, mas eu quero convidar você a lermos a partir do verso 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar, e tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Bom, nós estamos aqui na sequência do momento onde Jesus havia acabado de fazer um grande milagre. Ele havia multiplicado os pães e peixes, e com 5 pães e 2 peixinhos alimentado uma multidão de para mais de 5.000 pessoas. E a partir deste milagre que o versículo 14 diz: Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. E essa é a primeira coisa. Eu queria, antes de nós especificamente entrarmos nos versos 16 em diante, quando Jesus anda por sobre o mar, a primeira coisa que me chama a atenção, ao final e logo após ao milagre que Jesus havia feito, e as multidões estarem admiradas, e naquele momento era um momento muito propício a que Jesus se tornasse cada vez mais popular e cada vez mais quisto e admirado por aquela multidão. Mas é curioso que, numa reação contrária ao movimento da multidão em sua direção, é que Jesus se afasta dela. É que Jesus se retira de diante da multidão e sobe sozinho ao monte, e não leva com ele sequer os próprios discípulos. E eu fico me perguntando se nós temos vivido com este tipo de sabedoria que Cristo tem, de não se permitir seduzir por aquilo que os olhares, que a admiração das pessoas pode fazer com a nossa vaidade, sabe? Pode afagar o nosso ego.
Jesus afasta-se da multidão. Porque as multidões, elas nos levam a nós adquirirmos uma ilusão a respeito de nós mesmos. As multidões, elas são capazes de nos levar a nos desviar do nosso propósito, do nosso caminho. E muitas vezes nós deixamos de viver segundo aquilo que é o propósito que Deus traçou para a nossa vida, porque nós acabamos seduzidos pela proposta com o qual nós estamos sendo conduzidos pela multidão, pelos olhares, pelas expectativas das pessoas. E a gente começa a ter um outro padrão de prioridades. E a gente começa a abandonar aquilo que é realmente relevante, para que a gente possa cada vez mais atender a expectativa que a multidão coloca sobre nós. Qual é a sua multidão? Talvez o sucesso que você começou a ter no seu trabalho, os créditos, os méritos, os louvores, os elogios, as promoções, cada vez mais isso vai vislumbrando diante dos seus olhos a possibilidade de crescimento, de progresso, de conquistas, de carreira. Será que este olhar desta multidão, desta multidão que coloca uma expectativa de performance sobre você, não tem afastado você da missão mais importante da sua vida, por exemplo, que é a sua família, que é o teu relacionamento com Deus, que é o seu ministério, que é o seu lugar na construção do reino? A multidão está querendo proclamar Jesus rei, e Jesus percebe que isso é uma cilada. Jesus percebe que se deixar levar por aquelas expectativas, se deixar moldar pelos padrões, pelos hábitos, pela cultura, pela moda, pelas ideologias, é aquilo que o apóstolo Paulo diz em Romanos 12: não vos conformeis com o presente século. Jesus não se permite seduzir pelas expectativas da multidão, porque abraçar o projeto de ser coroado rei, em detrimento daquilo que significa o seu reino, que ele diz que o meu reino não é deste mundo, significava se afastar do caminho da cruz. A glória dos homens afastaria Jesus Cristo da glória do Pai. E quando no final de sua vida Jesus diz: Pai, eu te glorifiquei, eu cumpri o meu propósito de glorificar o teu nome, e o Pai diz a ele: agora eu te glorificarei. E qual foi a glória de Cristo? Foi a cruz, onde ele triunfou, onde ele foi levantado para vencer, para consumar a obra salvadora que ele veio manifestar ao mundo. Aceitar a proposta da multidão significava se afastar da proposta da cruz. E será que eu e você não temos nos afastado daquilo que é a proposta essencial de Deus para nós, para abraçar o projeto deste mundo, aquilo que tem nos sido apresentado, e que a gente passa a acreditar que o nosso sucesso como gente, como pessoa,
está sendo reconhecido. E assim a gente vai sendo seduzido e arrastado para cumprir um papel, para assumir um lugar, para aceitar as coroas e a glória, que não é a glória de Deus para a sua vida. À noite nós estaremos falando a respeito de Davi. E como muitas vezes em busca de lutar as nossas guerras e vencer as nossas batalhas pessoais, como Davi em Ziglac, a gente vai deixando para trás a nossa família, os nossos filhos desprotegidos, sozinhos, porque nós estamos querendo a glória dos homens. Multidões são sedutoras e elas viciam. Um escritor cristão diz que as multidões e a multidão, ela é tão entorpecente, tanto quanto o álcool, tanto quanto as drogas. E nós temos um discurso muito bem elaborado a respeito de qualquer outro vício, mas parece que não nos preparamos para a grande cilada que é a multidão. Os líderes religiosos parece que não se preveniram a partir do exemplo de Jesus, de que se deixar levar pelos olhares sedutores da multidão é uma cilada para a alma. É uma cilada para a nossa própria identidade. E se a gente não se der conta, a gente vai se deixando levar por esse entorpecimento de visibilidade, de excitação, de euforia. Esses dias, esses meses, melhor dizendo, em que eu tenho pregado para esses bancos vazios, eu tenho sido levado a refletir o quanto, muitas vezes, o nosso desejo e anseio por estar neste lugar pode ser pelo motivo e pelo propósito errado. Porque é muito bom estar aqui com as pessoas sentadas, os bancos cheios, e os olhinhos respondendo a você de um modo positivo, o impacto do sermão, do louvor que está sendo ministrado, os abraços, os afagos, os tapinhas nas costas que nós vamos recebendo à porta quando nos despedimos das pessoas. É muito fácil a gente se seduzir por isso, a gente se viciar nisso, a gente se distrair com isso e perder o foco, e perder o verdadeiro significado e propósito de estar aqui. E muitas vezes deixar de subir neste púlpito com temor e tremor, de estar fazendo algo que não somos dignos, que é nos tornar profetas de Deus, para abençoar, para salvar, para exortar, para consolar. E sem perceber, a gente vai se deixando seduzir pela excitação dos olhares. E talvez a sua carreira, as suas conquistas, os seus canudos, os seus títulos, os idiomas que você fala, os bens que você conquistou. É muito fácil a gente se distrair com essas coisas.
e perder o significado da nossa própria existência. É aquilo que Jesus diz a respeito de ganhar o mundo e perder a alma. E tem muita gente que acha que ele está falando de ir para o inferno. Não, ele está falando de perder a essência. De perder-se em si mesmo e dentro de si mesmo. E é por isso que quando a multidão tenta aclamá-lo rei, ele vai para o monte. E ele não quer nem os discípulos perto. Porque talvez ele não quisesse nenhuma voz, nenhuma palavra que pudesse de algum modo tentar seduzi-lo. E talvez conhecendo a fraqueza do coração humano, e Jesus era plenamente humano, ele soubesse que não poderia e não podia se permitir dar ouvidos àquelas vozes. Nem que fosse dos seus próprios discípulos. E ele deixa os discípulos e sobe sozinho um monte e se retira dali. Porque na multidão tem muita informação e pouca sabedoria. Tem muito conhecimento e nenhum discernimento. E esse barulho, e esse movimento, e esses aplausos, e estes olhares, e estas coisas todas se tornam um grande entretenimento. E talvez você que está aí sozinho dentro do seu quarto, ou na sua casa, ou em qualquer outro lugar, você ainda não percebeu que na verdade você não está sozinho. Você está no meio da multidão. E você já não é capaz de ficar um tempo sem ouvir, ver, se relacionar, se corresponder, interagir, se atualizar com a multidão, porque agora esta multidão está aqui, ó, na palma de sua mão. A um toque do seu dedo. E talvez você clique no seu perfil e você tenha 1000 amigos, 400 amigos, 300 amigos, que você nem sabe quem são. Porque neste negócio chamado internet, as pessoas não têm mais nome, não têm mais rosto, não têm mais identidade. Elas se falseiam, falsificam, mentem, fingem. Porque assim é a multidão. Ninguém mais suporta estar sozinho. E talvez ele, não, eu gosto muito de ficar sozinho. Não, eu digo sozinho. Eu não digo se isolar, eu digo viver a solitude, estar apenas consigo mesmo, sem a multidão. Sem um livro para ler, sem a TV ligada, sem um rádio, sem um fone no ouvido, conectado no Spotify. Você, seus pensamentos, o seu coração, como se houvesse apenas um espelho para você se olhar, e onde você não consegue enxergar mais ninguém além de si mesmo, e as profundezas do teu coração, da tua alma e do teu pensamento. Este lugar se chama solitude. Quem consegue, quem suporta estar sozinho? Quem suporta estar a sós com o pensamento, em oração, sabendo que só há Ele, você e Deus, e aí você poder passar alguns instantes, longos instantes da sua vida, sem distrações? Quanto tempo você suporta este silêncio?
se desconectar de tudo? Quantos meses suportaríamos num lugar ermo, sem conexões, sem energia elétrica, onde estivéssemos apenas a gente, a sós com Deus? Porque talvez o que você curta não é a solidão, é isolamento. Talvez você não queira estar com as pessoas, perto delas, mas você, na verdade, não tem nenhuma disponibilidade para estar efetivamente sozinho. E Jesus nos ensina esta lição. Que para a gente encontrar, ou melhor, para a gente não perder o foco, para a gente não perder o rumo, para a gente não perder a direção, para a gente não se afastar dos propósitos, a gente precisa saber fugir dos olhares, das expectativas e dos anseios, das distrações, da euforia, do barulho, do movimento, da onda, da moda, da cultura, dos hábitos, dos costumes, que querem nos moldar e que querem se apropriar de nós. Aquela gente não queria um rei para serem servos. Eles queriam um rei para se apropriarem dele, para que ele pudesse continuar satisfazendo os seus desejos, como havia acabado de matar a sua fome. A outra coisa que o texto diz, vamos voltar para o texto, agora sim, no versículo 16, do Evangelho de João. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera a ter com eles. Ao descambar o dia, ou seja, o dia estava acabando, estava chegando a tarde caindo. Então você pode situar essa história por volta das 18 horas. Veja, quando Jesus multiplica os pães e peixes, na verdade, ele, segundo o relato dos evangelistas sinóticos, ele está sendo provocado por alguns dos discípulos que dizem: mestre, está ficando tarde, ou seja, vai escurecer, e é preciso despedir essas pessoas para que eles possam ter tempo de voltar para suas casas. E Jesus então diz: não, dai a eles de comer. E aí acontece a multiplicação dos pães e dos peixes. Só que quando Jesus acaba de fazer aquele milagre, ele tinha a expectativa que aquelas pessoas fossem naquela relva e ali naquele lugar, poderem repousar ali, poderem passar o final do dia juntos, ouvindo a sua palavra, mas ele percebe que o milagre produziu uma tamanha euforia, e um tamanho movimento, e expectativas equivocadas nas pessoas a respeito dele, que ele precisou interromper aquele processo que ele desejava construir, de intimidade, de palavra, de ensino com aquelas pessoas. Então ele vai para o monte. Os discípulos, o dia está descambando, ou seja, o sol se pôs, a noite está chegando, aquela penumbra da tarde ainda. Os discípulos dizem assim: olha, Jesus subiu, não tem sentido nenhum a gente ficar por aqui. Eles eram de Cafarnaum, onde basicamente o colégio apostólico, vamos chamar assim, redizia predominantemente, onde Jesus tinha a sua moradia. E eles dizem assim: vamos para Cafarnaum. E Jesus está no monte, e nós vamos deixar ele aí? Deixa um barquinho ali.
deixa uns remos ali, um barquinho, deixa um caiaque ali para ele, que ele entra depois sozinho e ele vai atrás da gente. O negócio é que a gente não quer passar a noite aqui, a gente não quer correr o risco de encarar o mar no meio da madrugada. E aí eles tentam fugir da escuridão, eles tentam fugir da noite. E aí a gente vai lendo o texto e vai descobrir, vocês vão ver daqui a pouquinho, que já era mais de 3 horas da manhã e eles continuavam remando, tentando sair do lugar e só tinham conseguido se afastar 5 quilômetros da praia. De 6 horas da tarde até as 3 da manhã, eles ficaram lutando contra as ondas, contra o vento. Para que a pressa? Para que se precipitar? Para que tomar a frente das coisas, sem trazer Jesus contigo? Para que tentar encarar o mar, tentando fugir da noite? Parece a música, sabe? Sabe aquela música? Estes moços, pobres moços, se soubessem o que eu... Sabe essa música? Tem um trecho dela que diz assim: porque deixam o céu por ser escuro e vão ao inferno à procura de luz. Porque parece que é isso que os discípulos estão fazendo. Eles tentando fugir da escuridão, tentando escapar da noite, tentando não passar a noite no mar, e chegarem em Cafarnaum a tempo de dormirem, talvez com os seus, com as suas famílias, enfim. Eles passam a madrugada inteira no mar, se debatendo contra as ondas. E não parece que é assim que a gente tem tocado a nossa vida? Parece que Deus está demorando a responder, parece que Jesus Cristo está demorando a dar um sinal, a nos dar uma direção. E então a gente toma a frente, e então a gente decide, e então a gente esquece a oração, porque a gente tem pressa, a gente é ansioso. E a gente vai perdendo a noção de que ser discípulo de Jesus significa negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E de repente agora eles querem que Jesus os siga. Que Jesus vá atrás deles. Porque são eles que estão estabelecendo a agenda. São eles que estão traçando o itinerário de suas vidas. E deixaram um barquinho na praia para dizer para Jesus: vem atrás de nós. Será que não é assim que a gente tem levado e tocado a nossa vida? Será que o barquinho da tua existência não está caminhando assim? Você está remando, você está tomando a frente, você está ansioso, você está se precipitando nas suas decisões, nas suas escolhas, e aí está orando desesperadamente, dizendo para Jesus: vem atrás de mim, vem me ajudar. Quando a gente deveria ter esperado que Jesus viesse do monte, para que Ele entrasse conosco no barco, para que Ele conduzisse o nosso destino e nos levasse aquilo que é o propósito dele para nós. E eles navegaram de 25 a 30 estádios, isso significa cerca de 5 quilômetros que eles navegaram, e Jesus veio andando. Ora, para que se antecipar? Para que esta ansiedade? Para que esta pressa? Basta esperar um pouco, que Jesus estaria com eles. Bastava um pouquinho mais de paciência. Talvez se você esperar um instante, se aquietar e sossegar um pouco, você terá o privilégio e a oportunidade de ver Deus se manifestar na sua vida. Não se precipite. Não se desespere porque a resposta ainda não veio.
Não desista da sua vida, porque parece que você chegou ao limite das suas forças, que você não aguenta mais, que você não resiste mais. Espera um pouco mais, não tenta mergulhar nessa escuridão, porque você ficará se debatendo sozinho com o vento e com o mar, quando bastaria esperar um pouco. Espera mais um pouquinho, confia, Jesus Cristo, Ele virá. Ele descerá ao teu encontro. Não desista da vida. Não desista de si mesmo. Não se precipite, não se apavore, não meta os pés pelas mãos. Espera. Não acredite que os seus erros são definitivos. Lembra de Judas? Aquele discípulo que traiu Jesus e que às 3 horas da tarde daquela sexta-feira viu Jesus morrer na cruz do Calvário, e ele foi o responsável pela sua prisão. Na virada daquele dia ele se enforcou. No sábado seu corpo foi encontrado. E no domingo, pela manhã, Jesus ressuscitou. Não acredite que os seus erros são definitivos. Não acredite que chegou o fim. Não se desespere, não se entregue, não desista. Presumindo que não há mais solução e saídas para você. Bastava aguardar um pouco, bastava esperar um pouco mais, e Judas teria visto, percebido, contemplado, que os nossos erros não são definitivos. Que talvez houvesse uma chance para o perdão, para a reconciliação. E que aquilo que ele fez, na verdade, ele teria contemplado que se tornou uma obra poderosa de Deus para a salvação do mundo. Ah, se Judas esperasse um pouco mais, antes de dar cabo da sua vida. Ah, se ele esperasse um pouco mais, antes de presumir que não havia mais conserto para aquilo que ele fez. Que não havia como voltar atrás. E na verdade não havia mesmo como voltar atrás. Mas o que ele não imaginava é que Deus não precisa voltar atrás, porque Ele tem o poder de fazer tudo novo, porque Ele tem o poder de ressuscitar os mortos, porque Ele tem poder de dar nova vida, Ele tem o poder de construir uma nova história, Ele tem o poder de apagar o passado e dizer que a partir de agora, aquele que está em Cristo é nova criatura e tudo se faz novo. Espera mais um pouco, não se precipite. Não dê cabo à sua vida, não definha os seus relacionamentos. Não desista do seu casamento, não abandone, não desista dos seus filhos. Não se afaste do Senhor, não se frustre, não abandone a sua fé, espera mais um pouco, porque aquilo que tem de vir, virá, não tardará, como diz o profeta Abacuque. O Senhor diz: escreve sobre tábuas, para aquele que passe correndo possa ler, que aquilo que há de vir virá, não tardará, e se demorar, espera, porque o Senhor cumprirá.
o evangelista Marcos diz, no capítulo 6, versículo 47 e 50, narrando essa mesma história que está aqui em João, Marcos diz: ao cair da tarde estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra, e Jesus sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília. O que é a quarta vigília? A primeira vigília de 6 às 9. A segunda vigília de 9 à meia-noite, a terceira vigília de meia-noite às 3 da manhã, e a quarta vigília de 3 da manhã às 6 da manhã. Então, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar por sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma. E gritaram, porque ficaram aterrados à vista dele. Mas logo Jesus lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então você percebe, irmãos, que eles se precipitam, vão sozinhos. Jesus na praia, contempla que eles estão no meio do mar, segundo o relato do evangelista Marcos, ao cair da tarde. E aí, na quarta vigília da madrugada, Jesus vai ao encontro deles. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo tem um tempo, um plano perfeito para agir na nossa vida. E a ansiedade com que a gente vive só antecipa o sofrimento, ela não o evita. A ansiedade dos apóstolos não evitou o mar e a escuridão. Pelo contrário, só agravou o tempo e a dificuldade que eles tiveram e que não teriam tido se tivessem esperado Jesus se mover e Jesus agir. E de 6 da tarde às 3 da manhã, se a gente juntar o relato de Marcos e o relato de João, a gente vai ver que essa história se desenrola das 6 horas da tarde às 3 horas da manhã, com eles tendo navegado 5 quilômetros e parados lutavam contra o vento que lhes era contrário. Anoiteceu, o vento soprou, piorou, o mar agitou, e tudo que eles tentaram evitar não foi evitado. E tudo que você tentou evitar, você não conseguiu evitar. E tudo que você achou que tinha sob o seu controle, você descobriu que não está sob o seu controle. E tudo que você planejou, e tudo que você acreditou que estava cuidadosamente dentro de uma estratégia perfeita, de repente você percebe que você não tem controle sobre todas as variáveis da sua vida e da sua existência. Que você não controla o vento, que você não controla o mar. Que você só controle os remos que estão nas suas mãos. Mas que você não é capaz de vencer os desafios do mar e do vento, se Jesus não estiver contigo no barco. A gente acabou de cantar um cântico que dizia: as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Se o mar ficar encapelado, sossegai. Se o vento se levantar, sossegai. Jesus está dizendo: eu tenho o controle de tudo, você não. E é isso que Jesus quer mostrar para eles quando vem andando sobre as ondas. Já parou para pensar por que Jesus não pegou o barquinho? O texto diz que quando a multidão chegou, percebeu que Jesus não entrou no barquinho que os discípulos deixaram para ele. Sabe por que Jesus não entrou naquele barquinho? Porque Jesus tinha um propósito. Ele queria mostrar para os seus discípulos que ele tem autoridade sobre o vento e o mar. Ele domina as ondas. Ele está acima das leis, da lógica, da razão.
Ele está acima daquilo que é provável, daquilo que é racional, daquilo que é natural. Todas as coisas estão submetidas a Ele, não o contrário. E ao vir andando por sobre as ondas, Marcos, o evangelista, diz, Jesus ia passando na frente deles. Jesus está vendo, olha Marcos, é interessante o relato de Marcos, que Marcos diz, Jesus viu que eles estavam em dificuldade, e Jesus veio andando por cima do mar, e meio que tipo assim, passou direto, como se não estivesse vendo. E eles começaram a gritar, desesperados, achando que era um fantasma. O Senhor está querendo dizer para você nesta manhã, que Ele tem controle sobre as variáveis e as forças que agem contra você, e sobre as quais você não tem nenhum domínio. Aquilo que você não pode presumir, prever, controlar, Jesus tem poder. E as ondas atendem ao seu mandar. O vento se cala quando Ele ordena. Por que você está ansioso? Por que você está se precipitando? E o relato de Marcos acrescenta um dado que João não relata. Que quando eles veem Jesus andando sobre o mar, eles julgam ser um fantasma. E eles entram em desespero. E Jesus então diz, não temas, sou eu. E a ansiedade, o medo, e a escuridão, e o cansaço da vida, parece levar a gente para esse lugar. É Jesus que está vindo. É Ele que tem domínio sobre o mar. É Ele que controla o vento. É Ele que é Senhor da terra e rege a natureza. Mas sabe o que acontece com muita gente? Para eles tudo é um fantasma. A tribulação é o diabo, a enfermidade é do diabo, a tristeza é o demônio, os fracassos é olho grande, o desentendimento da família é inveja. As dificuldades da vida para certas pessoas só tem uma forma de serem interpretadas: como um ente fantasmagórico que vem para nos tragar, porque a lenda daquela região ali do lago de Genezaré, do mar da Galileia, era onde que avistamentos de fantasmas precediam os naufrágios. Será que você consegue ouvir essa voz? No meio da tempestade, no meio da escuridão, no meio do mar, no meio do vento, você consegue identificar quem é que está dizendo, sou eu? Será que você consegue, em vez de enxergar fantasmas na escuridão, você discernir que Deus está no controle, que Ele está sobre as ondas do mar e caminha sobre elas poderosamente? Será que você consegue discernir que é Jesus que no meio da tormenta está falando contigo? Não é o diabo, não é nada para te destruir, não é alguma coisa que vai te arrastar para o fundo, mas é a voz de Deus que está dizendo, eu estou aqui e eu estou sobre as ondas, sobre o mar, não temas. Não temas. Então aquilo que muita gente interpreta como sendo uma obra maligna para a sua destruição, quem crê em Jesus Cristo sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. No meio da tempestade, ouça Jesus. No meio do vento, ouça Jesus. No meio da tormenta do mar, ouça Jesus Cristo. Ele está dizendo, não temas, eu estou aqui.
eu estou aqui. Você pode fechar os seus olhos agora e orar comigo e aquietar o seu coração e deixar de lado o desespero e abandonar esses planos precipitados que você estava construindo e largar esse pessimismo e deixar este olhar negativo e este modo com que você trata os seus erros, os seus pecados e as coisas que deram errado na sua vida como definitivas. Espera só um pouquinho, porque Jesus já vem ao teu encontro, e na hora certa, no tempo certo, Ele vai estar com você. Escuta, viu? Que o último versículo deste fragmento diz assim: então eles, de bom grado, o receberam, e logo, de 18 horas da tarde às 3 horas da manhã, eles não saíram do lugar. Mas quando Jesus entrou no barco, logo chegou ao seu destino. Deixa Jesus entrar na sua vida agora. Deixa Jesus entrar nesse problema com você. Deixa Jesus entrar no teu casamento. Deixa Jesus entrar com você agora nessa luta que você vai começar a traçar contra o câncer que você está começando a tratar. Deixa Jesus entrar nessa história. Porque com Jesus, você vai chegar ao seu destino. Com Jesus, a gente sempre chega ao destino. Abra o teu coração, recebe a salvação, fecha os teus olhos. Senhor, visita agora este coração com salvação. Entra nesta vida, entra nessa história. Ilumina esta escuridão, aquieta este vento, silencia a fúria do mar. E leva agora esta pessoa, este meu irmão e minha irmã, a um lugar seguro, Senhor. Que ele possa se reencontrar. Que o desespero tenha seu fim, que o medo se aquiete. Que a ansiedade neste momento perca a sua força, e o seu poder e o seu domínio sobre o seu pensamento. Que o pessimismo, que a culpa, que estas coisas percam agora o seu poder, ó Deus. Que estes fantasmas do passado, que estes fantasmas do medo, que estes fantasmas da culpa, esses fantasmas da acusação, esses fantasmas da dúvida, esses fantasmas das decepções, que o teu filho e a tua filha percebam que eles não são reais, que o que é real é que o Senhor está agora dizendo aos nossos corações: não temas. Leve agora, Deus, o teu socorro, leve o teu milagre, a tua cura. E eu te peço que este coração tenha paciência, Senhor, de te esperar e deixar o Senhor ir à frente da sua vida, no nome santo, que é o nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você.
Deus abençoe seu domingo, seu almoço de família, ou mesmo sozinho, se você não estiver acompanhado na sua casa. Mas agora você sabe, Jesus está contigo. Estes fantasmas não existem. Eles não são reais. São uma projeção dos teus medos. Jesus é real. Ouça a sua voz. Identifique que é Deus que está falando com você. Eu encontro você logo mais às 19 horas. Às terças e quintas nos encontramos em lives aqui pelo Facebook às 19h30. Seja bem-vindo, compartilha, marque as pessoas, assista de novo se você não pegou do começo. Logo após a gente terminar essa transmissão, alguns minutos depois o vídeo fica disponível para que você possa assistir o louvor, o culto, a palavra inteira. E que você possa abençoar pessoas transmitindo esta mensagem. Que você possa curtir aí, seguir a nossa página aí no Facebook, se inscrever na nossa página no YouTube, Igreja Presbiteriana do Pichincha. Agora, chama teus filhos, viu? Não vai embora, não desliga. Chama teus filhos, eu vou impetrar a bênção. E logo após o culto infantil terá início. Um material especificamente preparado para a criançada, para abençoar a vida do seu filho com a palavra de Deus. Chama a criançada, bota ele aí, porque assim que nós terminarmos aqui, eu vou impetrar a bênção e você vai assistir o culto infantil. Louvado seja o Senhor. Repito, à noite nos encontramos às 19 horas para mais um culto de louvor e adoração, e onde pregaremos a palavra de Deus no livro de Samuel, falando a respeito da história de Davi. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz hoje e sempre. Amém e amém. Um beijo, um bom domingo e até logo mais às 19 horas. Paz. Pessoal, eu sou tia Margarete, Igreja Presbiteriana do Pechincha. É uma alegria estar aqui com você. E esta aqui é a Tati, muito bem, você está aqui hoje também. Estou feliz com isso. Tia, Oi. como você sabe que Deus existe se a gente não vê Ele? Você vê o vento? Não, E como é que você sabe que ele existe? porque quando Ele me toca eu sinto. E o vento faz as árvores se mexerem, bagunça todo o meu cabelo. Assim é Deus. Deus fez todas as coisas deste mundo. Se não fosse por Ele, nada do que tem aqui existiria. Então, Ele fez todas as coisas e Ele enviou Jesus, e Jesus nos deu um presente que é o Espírito Santo. Da mesma forma que sentimos o vento quando Ele nos toca, nós sentimos Deus quando fala conosco. Um dia eu estava triste e pedi para Jesus ficar comigo. E eu senti um abraço bem gostoso. Oh, que experiência gostosa que você viveu, Tati! Sabia que o Espírito Santo ele vai estar sempre com você? E uma outra coisa, Deus tem pensamentos a seu respeito. Ui, que medo! O que será que Deus pensa de mim? Não se preocupe, Deus tem pensamentos a seu respeito que são pensamentos bons. E Ele não pensa de você. Ele pensa um caminho para você. Eu quero que você leia, você e os amiguinhos que estão em casa. Vai aparecer aqui o versículo Isaías 55, versículo 9.
Vamos ler juntos? Leia junto com a Tati. Tati, lê, por favor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isso. O que isso significa? Que mesmo que você escolha um caminho, mesmo que você tenha um pensamento super bom a seu respeito ou acerca do que você quer fazer, Deus tem um caminho e um pensamento mais elevado, mais alto do que o próprio nosso pensamento. Então, a escolha de Deus para a sua vida é sempre melhor. Por isso devemos nos entregar a Deus toda a nossa vida. Isso mesmo! Toda a nossa vida nas mãos do Senhor. Ué? Você ouviu alguém bater a porta? Sim. O que será? Quem será? Devemos abrir ou não abrir? Bom, vou convidar 2 amiguinhos para poder nos ajudar nessa questão. Dani e Jax. Ai, que legal! Dupla de amiguinhos! Que legal! Jax e Dani, eles são irmãos. E você sabia que o Jax faz aniversário essa semana? Grande beijo, parabéns para você, Jax! Parabéns, Jax! E fica ligadinho, porque depois que eles cantarem conosco, é hora da palavra. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem morar. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Bom dia, crianças! Está na hora de mais uma Hora da Palavra. Esse é aquele momento que nós vamos falar da Palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre sermos mordomos da criação de Deus. O nosso texto base de hoje está em Salmos, capítulo 104, versículo 24. Peraí, hoje vamos fazer diferente? Que tal? Quem gostaria de ler o texto base de hoje? Variedade, Senhor, das suas obras, todas com sabedoria as fizeste. Salmos 104, 24.
Muito bem, Aleph. Com certeza o Senhor está muito feliz pela sua leitura. Que coisa linda! Isso mesmo, vamos falar sobre as variedades de coisas que Deus criou. Crianças, vocês já perceberam qual é o capricho e os detalhes da criação de Deus? Deus é muito criativo. Ele criou todas as coisas de cores, formas e cheiros diferentes. As árvores frutíferas, as flores, os rios, os peixes, as montanhas, as pedras, o caminho, as estrelas, o céu, o sol, a chuva, os animais. Deus criou todas as coisas com muita perfeição e nós fomos criados também. Qual foi mesmo o primeiro homem e a primeira mulher que Deus criou? Isso mesmo, Adão e Eva. Deus criou o homem e a mulher, que foi a obra máxima de Deus, com perfeição, como todas as outras coisas. Sendo que Deus diz lá em Gênesis que quando criou o homem e a mulher, ele disse que tudo que ele havia criado, mas o homem e a mulher, era muito bom. Então nós somos a obra perfeita de Deus. E assim, Deus deu uma única função para Adão e Eva, que era cuidar do local e cultivar. Isso está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15, que diz que o Senhor colocou o homem e a mulher no jardim e eles deveriam cultivar, tomar conta do local, deveria cuidar de todas as coisas. Isso foi mesmo antes do pecado. Então eles deveriam cuidar, cultivar, cuidar das plantas e mesmo assim frutificar e cuidar dos animais. Essa é a obrigação deles. Hoje, nós somos esses mordomos. Como foi dito lá na leitura, lá de Salmo 104, o Senhor fez variedade de coisas. Você tem cuidado das coisas que Deus criou? Da natureza? Das plantas? Esse momento que nós estamos em casa, nós estamos cuidando daquilo que Deus nos deu? Nós estamos produzindo tanto lixo? Nós estamos jogando no lugar correto? Estamos cuidando da limpeza do local? Crianças, devemos amar e cuidar das coisas que Deus nos fez. Devemos louvar a Deus e adorá-lo. Vocês já pararam para olhar a natureza, como ela é linda? Como o Senhor criou com tanto carinho, com tantos cheiros e sabores de frutas deliciosas? Então devemos também assim cuidar como Adão e Eva cuidou lá no paraíso, lá no Éden, no jardim. Nós devemos usar tudo aquilo que Deus nos criou, a alimentação, cuidar de nós, do nosso corpo. Devemos sim adorar a Deus por todas as coisas. Deus, no seu infinito amor, Ele tem cuidado de nós todo esse tempo. Vocês já pararam para pensar que tudo que ocorreu na Bíblia, tudo estava relacionado também à natureza? Quando falou na chuva, no dilúvio, precisou da madeira para fazer a arca. Moisés, quando foi colocado no rio, precisou de um cestinho, foi feito de palha e colocado no rio Nilo. Naamã precisou mergulhar, precisou fazer aqueles mergulhos, se lavar 7 vezes no rio Jordão, no rio que Deus criou. A pesca maravilhosa aconteceu no Mar da Galileia. Coisas que Deus criou. Zaqueu precisou subir numa árvore para ver Jesus. Tudo está relacionado à natureza. Jesus fez os seus milagres, a maioria dos milagres foi ao ar livre. Foi no meio de uma montanha, onde o povo ficava ouvindo para ter uma multiplicação dos pães e peixes. As pessoas seguiam Jesus pelos locais. E isso sempre acontecia em lugares abertos. Nós devemos contemplar a natureza. O Senhor Jesus utilizou da natureza também para falar do amor de Deus através de parábolas. E você está disposto a louvar a Deus e agradecer por tudo que Ele tem feito na sua vida? Por todas as coisas que Ele criou? Então vamos
meditar nesse salmo que diz que devemos louvar a Deus pelas variedades de coisas que Ele fez. Então, o desafio dessa semana será: você cuidará das plantas? Você vai regar a plantinha que tem na sua casa? Você vai cuidar bem daquele animalzinho que Deus destinou para você? Que você está cuidando? Vamos cuidar da natureza? Não vamos gastar água à toa. Vamos ter cuidado com as coisas que Deus tem nos dado? Então, o desafio dessa semana é: vamos cuidar da natureza. Que Deus continue abençoando a sua vida e que você sempre louve a Deus, adore a Deus por todas as coisas que Ele tem feito na sua vida. Um beijo e até semana que vem. Que a alegria do Senhor seja viva em seu coração. Que a palavra deste encontro tenha falado no seu espírito, tenha entrado na sua mente e que você viva a palavra do Senhor todos os dias da sua vida. Que você tenha uma semana extremamente abençoada por Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos e ore comigo assim. Amado Deus, nós te louvamos e te adoramos. Obrigado por ser o Senhor da nossa vida, por morar no meu coração, por se revelar a mim. Obrigado, Jesus, por ter morrido na cruz e ter me salvado. Obrigado, Espírito Santo, por estar todos os dias me mostrando o quanto sou especial e amado por Deus. Que a sua graça, o seu perdão e a sua misericórdia continue acompanhando a minha vida hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e nos encontramos no próximo domingo, se Deus quiser. Até lá!